Então, nesse sentido, a gente seria mais um. A tecnologia seria a primeira, o principal e a gente seria o secundário. Exato, a tecnologia seria o principal, nós seríamos o secundário, seria mais ou menos isso. E a gente tá rumo a isso, de fato? O Ryan Kriesel, um dos recortes que ele fala, que é esse livro aqui, né, A Singularidade Está Próxima, ele vai falar a partir da entropia. Então, só que ele usa o princípio da tecnologia e o princípio da informação. No princípio O da que que é a tecnologia, entropia? a entropia é excesso de informação. Quando chega um excesso de informação, entropia, tem as grandes utopias nós conhecemos, mas a entropia são os excessos de informação que chega até nós. Vai chegar um momento em que esse excesso de informação que vai chegar até nós, ele vai dar resposta para si mesmo, porque as informações estão todas ali dentro. Em termos tecnológicos, é como se nós tivéssemos muitas informações em nossas bases de dados que não mais precisássemos pensar em qualquer outra coisa, porque se você quer alguma coisa, você joga no ChatGPT. Se você quer alguma coisa, você joga no Google. Se você quer alguma resposta, você encontra ela de maneira tecnológica. Isso é excesso de informação. Vai chegar um momento, o Chris aponta, que esse excesso de informação ele vai gerar singularidade. Ou seja, singularidade é como se eu criasse um outro ser no mundo que é autônomo. E aqui entra um filme muito bonito que é antigo, que é Hugo Cabret, que é o autônomo, autômato. Então, chega nesse momento de excesso de informação em que os objetos tecnológicos, ou a tecnologia, ou os meios de informação, informação conectada ou não, ele não precisa mais de nós. Tudo que você precisa, e aí é Deus ex machine, tudo que você precisa, você encontra ali. Você não precisa mais pensar. Você não precisa mais pensar em um roteiro para a sua entrevista. Faça um roteiro de entrevista para alguém que estuda transhumanismo. Se você fizer isso agora, suas perguntas serão lindas, maravilhosas. Isso é informação armazenada, porque alguém já fez. E você, com essa nova pergunta, alimentou novamente. E vai alimentando essa bolha, de maneira que a gente vai chegar no momento que não precisa mais pensar. Essa singularidade ela já vai acontecer. As máquinas ficarão autônomas, a inteligência artificial ficará autônoma, ela não é autônoma ainda, Para o ela só, pessoal que não sabe o que é singularidade, você pode explicar para a gente? a singularidade ela tem várias respostas. Eu posso dar uma que é filosófica, outra que é psicológica, talvez outra da tecnologia para ficar mais fácil. Mas a singularidade, primeiro, para fazer distinções, nós somos seres individuais do mundo, correto? Somos seres sociais do mundo, somos seres coletivos, mas somos seres singulares. Singulares é aquilo que nos define quanto personalidade, falando psicologicamente, mas aquilo que te define quanto ser único no mundo. Você é um ser singular porque tem os seus próprios jeitos, seus comportamentos, as suas relações materiais. Você era um ser singular no mundo. Singular e único no mundo, mas é um indivíduo em relação aos outros. Singularidade é aquilo que te define quanto aquilo que você é. Isso é em psicologia e em filosofia. Singularidade, no seu caso, são todas as informações que te definem enquanto aquilo que você é. Eu não sei como você é, mas você pode ser uma pessoa legal, pode ser ruim. Isso faz parte da sua singularidade. Todas as informações biológicas, físicas, psicológicas, humanísticas, que te definem. Esta é a sua singularidade. Todas as informações que diz o que você é. Em termos de tecnologia, é um volume de informação que se torna singular, se torna um ente singular. Assim como você é uma pessoa singular pelo volume de informações que define o que você é, a tecnologia ela propõe também que a singularidade é um volume de informação que transforma essas informações em um outro ente, em um outro ser no mundo. Dotado de informações que pode ser lida como singular, a singularidade. A singularidade, por Ryan Kurzweil, ela é exponencial, ela vai crescendo. Então, ela foi crescendo ao longo do tempo. Nós passamos por vários momentos de crescimento exponencial, que é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da técnica, desenvolvimento da tecnologia, e agora está chegando o momento em que a tecnologia não depende mais da técnica. Isso é muito interessante. A tecnologia não depende mais da técnica. Ela chegou no momento em que ela pode se autogestar. Máquinas ou robozinho chatbox, que pega informações e gera outras informações, que gera fake news, por exemplo, que já não é mais feito por pessoas, mas é feito de informação dentro da informação. Essa é a singularidade. Máquinas que a gente chama máquinas que conseguem pensar, que pensar é bastante complicado, mas pensar aqui em muitas aspas é você conseguir organizar informação para dar respostas. E as máquinas já fazem isso. Então elas não dependem mais necessariamente da técnica. Elas dependem apenas da velocidade da tecnologia. E tecnologia não é ciência. Tecnologia é autônomo, é independente da ciência. Como assim, independente?
O que a gente entende como ciência é aquela coisa. Ciência, primeiro, para a ciência existir, é necessário que você tenha bases regulares, é necessário que você tenha método, é necessário que você tenha disciplina, é necessário que você tenha tudo isso. Eu vou usar como exemplo o princípio cartesiano. René Descartes é o maior exemplo de pensamento científico na ciência moderna, século XVII, século XVIII, até o século XIX. Para a ciência funcionar, você tem que ter método científico. Um dos métodos científicos do René Descartes são as 4 regras do método. Né, que é depurar a informação, analisar a informação, ver as partes. Você coloca como se você colocasse tudo dentro de uma tabela e analisasse aquilo para ver se o resultado é verdadeiro. Se o resultado não for verdadeiro, você pode invalidar ou não esse resultado. Sendo ele verdadeiro, não, você vai invalidar. E aí você vai criar outras teorias científicas para não invalidar, mas para dizer que até aquele momento aquele resultado era bom, mas que agora que existe outro. A ciência depende de método. A tecnologia não depende de método, porque ela é feita a partir de desenvolvimento tecnológico que é autônomo. Uma máquina, ela não vai criar um método para analisar se aquilo que ela está propondo é verdadeiro ou não. Ela só propõe. Então ela não segue método. Ela é singular, ela é autônoma, ela é autômato. Então ela vai se autoproduzindo. Produzir tecnologia não significa produzir ciência, porque a tecnologia chegou num ponto de exponencial que ela não passa necessariamente por método. Por isso que a gente fala de regulação. Por isso que a gente fala de regulação da inteligência artificial. Porque já que ela chegou num nível exponencial de crescimento tão grande que ela pode se autoalimentar, se autogestar, se autoproduzir, eu preciso ao menos, e aqui a gente está falando pelo lado da humanidade, eu preciso ao menos regular quem está propondo esse nível de tecnologia. E aqui eu já estou falando das grandes big techs, das grandes desenvolvedoras de tecnologia, Nick Bostrom, e assim, Nick Bostrom é o autor que pensa isso, né? Mas a Boston Dynamics, aí eu estou falando do próprio Elon Musk, aí eu estou falando do MIT, alguém que falou, olha, a gente já avançou, a gente vai precisar regular. Regular para quê? Coisa super simples, para que eu simplesmente não deixe um drone decidir onde ele vai soltar a bomba. Uma coisa muito simples, que hoje você pode fazer uma decisão de máquina, que é olhar quem promove, quem por acaso pode representar perigo, e fazer uma decisão de machine learning tabulada por leitura de algoritmo, por calor, e a máquina decide se ela vai ou não soltar uma bomba ali. Aí tira a responsabilidade humana disso. Só que ainda Será existe. que tira a responsabilidade? Se a gente não regular... Porque você tem que mandar, né? Você tem que falar para a máquina fazer. Não, isso é outra coisa. Quando a gente fala que a gente precisa falar para a máquina fazer, a gente ainda está nesse momento. E aí de olhar a quem pertence as máquinas, por exemplo. A quem pertence a produção tecnológica, por exemplo. Eu estou falando das grandes big tech que desenvolvem tecnologia. A quem pertence. Então a gente consegue localizar. Esse drone pertence a tal empresa. Essa IA foi desenvolvida por tal empresa. Esse software foi desenvolvido por tal cientista. Essa inteligência artificial foi desenvolvida. A gente consegue localizar isso. Regular o uso da IA é para que não haja, aqui entra o outro livrinho que eu estava falando, para que não haja uma sobreposição de poder. Porque senão, se a gente deixar, a gente encontrou alguém para culpar, que é alguém que não tem, como nós temos, a capacidade de decisão. Ela simplesmente decide, sempre pelo melhor. E o melhor, às vezes, não é humano. Soltar uma bomba em uma guerra, por exemplo. Nem sempre é humano. Então, uma vez que eu não regulo, que eu não penso, que eu não, enfim, que eu não coloco limites, seja lá limites éticos ou não, eu estou dando total autonomia para algo que não é autônomo, que é a máquina. Estou dando autonomia para algo que não é autônomo. É como se eu estivesse transferindo uma culpa. Exemplo disso é o que a gente já consegue ver quando, e aqui eu tô falando de técnica, né? Quando existe alguma decisão errada de máquina, por exemplo, vou falar de coisas mais... Nos Estados Unidos tem sido muito comum a utilização de software para fazer julgamentos em processos jurídicos. E já existem relatos de erro de software. Uma máquina nunca erra, porque a máquina é fria. Então, certo, talvez o que vai fazer ela errar são as bases dela. Então, as bases dela é quem alimentou a maneira como ela faz aquele julgamento. Sim. É como se eu estivesse dizendo que as máquinas, elas reproduzem aquilo que somos. E aqui entra a relação de poder. Se a gente não regula, a gente vai continuar reproduzindo nas máquinas e dando para ela liberdade de reprodução, mas a partir de quem se coloca no lugar de poder. Mas e se a gente falar sobre... Porque lá no chat GPT tem como você colocar os prompts para ele, né? Sim. Aí você vai lá e fala assim, eu vou julgar um assassino, tem 32 anos, tal. Julgue ele sob a Constituição dos Estados Unidos.
Aí ele vai julgar sobre a Constituição dos Estados Unidos e ele vai buscar nesses dados, se você dá a história dele certinha, ele vai colocar conforme é literalmente a Sim. Constituição, né? Ele não vai dar o ponto dele da base, ou vai, que é diferente. Digamos que, pragmaticamente, o julgamento será certo. Pragmaticamente. Se ele vai nas bases de dados, pega todos os processos, pragmaticamente o resultado será certo. Mas a pergunta é se a gente, se de fato seria, e aqui volta a história do humanismo, se de fato seria humano eu fazer o julgamento de alguém fundamentado apenas na pragmática. Você percebe? Aí você imagina esse exemplo seu aqui no Brasil, que é um país preconceituoso, racista, assim por diante. Se muitos julgamentos fossem feitos por inteligência artificial, a quantidade de erros que nós iríamos cometer, não o software, não a inteligência artificial, seja lá o que for que a gente for utilizar de tecnologia, mas o que levaria a cometer o erro são as bases que alimentam esse software, essa inteligência artificial. E as bases são coisas que nós não resolvemos ainda. O que eu estou dizendo é que só é possível a gente pensar em desenvolvimento tecnológico atrelado a desenvolvimento humano. E aqui o grande paradoxo é que o desenvolvimento tecnológico está avançando de forma exponencial sem levar em consideração o desenvolvimento humano. Então a gente consegue ver drones sendo utilizados, que é julgamento feito por inteligência artificial, mas a gente não consegue ver o desenvolvimento até um ponto para diminuir as guerras, para gerar direitos iguais, para gerar, sei lá, comportamentos humanos e respeito às diferenças, que eu estou falando de país para país, de estado para estado, de pessoa para pessoa. Ou seja, a tecnologia está avançando de uma forma muito rápida, mas o desenvolvimento humano que eu falo, é desenvolvimento da nossa humanidade. Não está mais acompanhando. E aqui eu preciso olhar com muita calma. Nas Mas não mãos são coisas separadas? não deveriam ser separadas. São coisas que estão sendo feitas de maneira separada. E aqui a gente volta na ciência. São coisas que deveriam ser feitas de maneira separada. Se fossem coisas pensadas juntas, deveriam ser analisadas a partir de métodos. Quando a gente pensa um método, por exemplo, em termos de medicina, quando eu penso um método de cura, de tratamento, eu tenho que fazer a análise da pessoa, eu tenho que fazer o diagnóstico. Isso é ciência aplicada. A tecnologia está avançando a tal ponto que ela não faz um diagnóstico da sociedade. Ela olha para a sociedade de forma muito pragmática. E aí vai criando objetos tecnológicos sem necessariamente considerar o desenvolvimento humano.